Faça um bom dia, faça uma boa tarde, faça uma boa noite. É você mesmo fazendo o melhor no seu dia de hoje. Esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu a vida. Já agradeceu? Já está no primeiro vídeo lá sobre o sono. Nós vamos fazer o segundo vídeo hoje sobre o sono. Você já assistiu? Assiste lá o primeiro, depois você assiste esse, porque é uma sequência de como a gente ter um bom sono e o que acontece durante o sono. E para a gente ter um bom sono, né, nós precisamos fazer uma série de coisas. E primeiro de tudo, quando acordar, agradecer a Deus, né? Esse nosso Deus maravilhoso, nosso Pai maravilhoso que nos criou, que nos concedeu mais um dia para que nós possamos louvar e agradecer o seu nome, honrar e ser obedientes, né? Se nós formos obedientes, nós vamos fazer aquilo que Cristo ensinou. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É isso que eu estou falando aqui um pouquinho nesses vídeos, para que a gente possa ter mais qualidade de vida, ter vida em abundância, poder viver e desfrutar daquilo que Deus nos deu, da natureza que Deus nos concedeu. A terra Ele deu para os homens, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus já fez a dele. Não espere Deus fazer tudo na sua vida. Faça a sua parte, que Ele fará dele. E Ele já te deu aí dentro de você, tem muitas sementes de tudo. Dentro de você tem sementes boas que Ele plantou, mas dentro de você tem sementes más também que o mundo plantou. E aí vai depender das sementes que eu quero cultivar para mim fazer a colheita. O fato de você acordar alegre ou triste é uma semente boa ou ruim que você está plantando na sua vida. E a colheita vai depender do quê? Daquilo que você plantar. Ninguém vai colher feijão se plantar arroz. Ninguém vai colher coisas boas se plantar maldade, se plantar o ódio, se plantar a vingança. Nós vamos colher frutos de perdão, frutos do amor, se plantarmos o perdão, se plantarmos o amor, se plantarmos a felicidade, né? Então, por mais difícil que esteja a nossa vida, nós não estamos sós, estamos com Ele, com o nosso Pai. Com Jesus que veio aqui e deu sua vida para nos redimir, para nos transformar em pessoas melhores, para nos dar a salvação, para nos livrar de nossos pecados. Jesus morreu por nós, mesmo não tendo nenhum pecado, Ele levou todos os nossos na cruz. E para isso nós precisamos nos arrepender, crer nele verdadeiramente e fazer o que? A vontade de Deus, sermos obedientes, cuidadores uns dos outros, que possamos amar uns aos outros, que possamos nos perdoar uns aos outros. Se não fosse assim, Jesus não teria falado: mestre, mas eu tenho que perdoar 7 vezes? E ele disse: não 7, mas 70 vezes 7, todos os dias. Isso significa o quê? Para você ter uma vida digna, saudável, em abundância e viver aquilo que Deus planejou para a sua vida, você não pode ter mágoa, rancor e ódio em seu coração, porque isso acaba com você, acaba com sua vida. Por isso que Jesus nos ensinou que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Ah, mas é difícil perdoar. Nossa, a pessoa não merece. Não merece mesmo. Você também não merecia o perdão de Deus. Ele morreu por seus pecados, sem mesmo a gente ter merecido. Então pensa nisso. E vamos lá então? Segunda parte de o que acontece durante o sono. Então nós vimos a primeira parte, que nós falamos lá sobre a função do sono, que ele é para fazer uma boa limpeza, um detox do nosso organismo, nós precisamos estar dormindo já entre 11 e 11h30, no máximo 11 horas aí, estourando 11h30, para que nosso corpo, porque é nesse horário das 11h30, 11 horas, meia-noite até as 3 da manhã, é que ele vai fazer o quê? É que ele vai fazer toda a reparação, principalmente os órgãos que estão aí, é a vesícula e o fígado. Então nós vimos isso, nós vimos também que nós produzimos, resíduos metabólicos durante o dia, o fato de a gente andar, respirar, movimentar, se alimentar. Então o corpo precisa reparar todos esses danos que nós sofremos durante o dia, mas ele vai reparar quando? A hora que nós paramos, acalmamos o nosso movimento para que o corpo possa trabalhar. Então cuidado você, nós falamos lá, cuidado você que trabalha à noite, tenta aí mudar o seu modo de trabalhar, para você ter mais qualidade de vida e você não ter que depender lá para frente. Ao invés de você ter mais saúde, você vai acabar gastando aquilo que você tanto suou
né, para conseguir, você não vai ter em qualidade de vida. Eu acho que tem que pôr na balança o que é mais importante, né? Nós vimos também que o sono, né, um sono mal, não reparador, né, mal reparado, um sono mal, a gente vai ter o quê? A gente vai ter dores crônicas, a vida vai virar um caos, nós vamos provocar cada vez mais o envelhecimento e as doenças vão aparecendo, certo? Aí hoje nós vamos falar um pouquinho, então, o sono tem relação direta com o nosso equilíbrio emocional, né? Olha isso. Pessoas que vivem ansiosas, cansadas, deprimidas, síndrome do pânico, desequilíbrios psíquicos, né? Precisa se organizar na sua rotina. Eu fiz um vídeo esses dias atrás do relógio biológico e eu aqui venho falar para você novamente, vá lá assistir o vídeo do relógio biológico, já vai te dando uma noção de como fazer para você organizar, para que você possa ter uma rotina, para que você possa ter mais qualidade de vida. Então é muito interessante você ir lá ver o vídeo do relógio biológico, tá bom? E não esqueça de curtir. Lembra que eu falava que toda vez que você curte, toda vez que você passa, né? Quando você curte, o YouTube entende que é interessante e ele vai repassar para mais pessoas. E você também achando interessante, repassa para outras pessoas, pessoas que você ama, pessoas que você quer que saiba isso também, porque pessoas, lembra que eu dizia, pessoas transformadas não tem como voltar atrás, e pessoas transformadas, ela vai transformar outras pessoas e o mundo vai ficando melhor, cada dia melhor. Ao invés da gente viver reclamando, lembra, reclamação não é coisa de Deus, reclamação é coisa do diabo. Quanto mais você reclama, mais você se afasta de Deus e mais você se aproxima do diabo. Por quê? Porque o diabo quer os filhos de Deus afastados de Deus. Essa é a função do diabo. E a gente acaba entrando na dele. Quando a gente vê, está fofocando, está reclamando. Então cuidado com isso. Isso tudo nos afasta de Deus e nos faz mais... Porque quando você fofoca, você está fazendo intriga. Existem 7 coisas na Bíblia que fala que 6 ele detesta Deus e uma ele abomina. E aquele abomina é quando os irmãos criam contenda entre irmãos. O que é irmãos criando contenda entre irmãos? É fofoca. É fofoca. Então cuidado, né? Cuidado para que você não caia em tentação e fazer aquilo à vontade que o diabo quer, que é você te afastar de Deus. Quanto mais a gente está próximo de Deus, mais as coisas boas a gente vai fazendo, mais qualidade de vida eu vou tendo. Por quê? Porque eu vou me cuidando. Então, se isso é importante para você, que você está vendo aqui, repassa. É importante que as outras pessoas também saibam. E aí você vai estar transbordando na vida das pessoas. Ou seja, todo o conhecimento que você aprende, assim como eu estou fazendo aqui agora, estou conhecendo esse estudo que eu estou fazendo e já estou passando também para você. Por quê? Porque eu não quero guardar só para mim, porque é muito importante. Para mim, eu acho que é importante para você também. Para você ter mais qualidade de vida, para você sair da farmácia, para você não ficar entupido de remédio. Então veja, a nossa qualidade de vida, o sono está diretamente ligado com o equilíbrio emocional. Então quando você é uma pessoa muito ansiosa, cansada, vive cansada, olha lá, observa seu sono. De repente você não está tendo uma qualidade de vida boa. Olha lá então um vídeo do relógio biológico, assista, passa, né? E faça uma rotina na sua vida com aquele vídeo do relógio biológico, tá bom? Então veja, tudo está interligado. Lembra quando eu falava lá num dos vídeos que eu falava assim que quando os nossos 95% de um hormônio da felicidade, da alegria, eu não lembro agora o nome do hormônio, mas eu vou lembrar. Ele é produzido no intestino. Então, 95% é produzido no intestino. Se você tá... Lembra que quando a pessoa fica enfesada, literalmente, uma pessoa enfesada, sempre brava, sempre nervosa, pode ter certeza que a pessoa não está evacuando direito, ou seja, literalmente ela está com o intestino cheio de fezes, enfesado. E o que isso tem a ver com o sono? Tudo. Tem a ver com a alimentação? Tudo. Tem a ver com o exercício físico? Tudo. Porque nós somos um todo, lembra? O nosso corpo é um só, mas nós temos vários órgãos que têm que funcionar em harmonia. Então, quando uma coisa não funciona bem, a outra também não vai funcionando bem.
Então, nosso corpo tem muitas funções, mas o corpo é um só e temos que estar em equilíbrio. Isso é o quê? Saúde integrativa. Uma saúde que antes eles separavam, né? Separava a mente é uma coisa, o corpo é outra coisa. Gente, não tem como separar, nós somos um só. Né? Então, como comemos, como nos exercitamos, como nos divertimos, como respiramos, né? Como meditamos, como dormimos, tudo isso interfere, lógico, no nosso corpo, que é um só. Até a respiração. Lembra, quem de você, comenta ali depois, fala no comentário, como você faz suas respirações? Você faz suas respirações profundas? Puxa, né, pelo nariz e solta pela boca? Você faz essas respirações? Essa respiração nos acalma. Ela tem a função de nos fazermos ficar mais tranquilos. Ó, acalma o nosso cérebro. Faz para você fazer um teste. É maravilhoso essa respiração. Então nós precisamos, né? Veja, pesquisas recentes descobriu que o cérebro, ele tem um sistema linfático próprio separado. O que é linfático? Sistema linfático. As linfas é a água do nosso corpo. Nós temos entre as células no nosso sistema, no nosso corpo todo, entre os órgãos, né? A gente tem líquidos, que não é sangue, são líquidos mesmo. E esse líquido é a água do corpo, que são chamadas de linfas. E nós temos os vasos sanguíneos, nós também temos os vasos linfáticos. E o que esses vasos linfáticos fazem? Esse líquido, então, que circula entre as células, eles são drenados e removido o quê? As bactérias, os resíduos metabólicos, as células mortas. Lembra que eu dizia lá em outros vídeos que as células, nossa, elas vão se refazendo. As células no sistema, na apoptose, né, que é a morte natural das células, nossas células elas vão se refazendo dia após dia. As células do sangue, por exemplo, elas se refazem a cada 120 dias, mais ou menos. Então, toda hora, todo momento, nós temos células morrendo, células nascendo, certo? Então, essas células nascendo e essas células morrendo, gera um resíduo, porque ela morre ali, ela não morre, desaparece, não, ela fica um resíduo dela ali, né? Chega o momento dela, ela vai se autoflagelando, né? Então ela mesmo morre porque chegou o momento dela morrer. Então as linfas, elas não ficam na corrente sanguínea, essas células mortas, elas ficam ali nas linfas, na água do corpo. E os vasos sanguíneos, eles pegam esse resíduo, né? É como um rim filtrando o sangue, como o fígado filtrando o sangue e o álcool, né? Então essas águas, que são as linfas, elas são drenadas pelos vasos linfáticos. Olha que lindo, gente. O nosso corpo é maravilhoso. Que Deus maravilhoso, né, nos criou. Tudo certinho. Mas para isso nós temos que ter qualidade de vida. Nós temos que fazer com que a nossa vida seja uma vida que tenha vida em abundância. E para isso nós estamos aqui falando sobre qualidade de vida. E tudo vai somando, alimentação, exercícios físicos, né? Um sono restaurador, para que a gente possa ter mais vida. Porque Deus já nos deu a vida, mas Ele também deu as condições da gente conseguir descobrir, conhecer cada vez mais, para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Lembra quando eu dizia, quanto mais eu sei, mais eu faço, mais eu pratico. Quanto mais eu sei, quanto mais eu busco, mais eu vou adquirindo conhecimento. E se eu não busco conhecimento, até aquele que tem eu vou esquecendo. Né? Quanto mais, quanto menos, menos. Então veja, essa linfa, os vasos linfáticos vão drenando os resíduos metabólicos, as células mortas, e vão devolvendo para a circulação sanguínea após a filtragem. Lembra que o sangue, ele tem água, né, que é o plasma, né, que é chamado, ele tem água e tem o sangue, né? Então você veja, essa água toda o corpo vai drenando, o corpo vai limpando, vai saindo fora e os vasos linfáticos vai drenando e devolvendo para a corrente sanguínea. E aí tudo isso, gente,
Esse maior movimento durante o dia já é feito, mas que maior intensidade é feito à noite. E aí pesquisas recentes descobriu que o cérebro, ele tem um sistema linfático próprio, separado. Antigamente eles achavam que o cérebro não tinha esse processo de limpeza e agora se descobriram que tem um sistema linfático próprio. Mas para isso, nós precisamos estar em sono profundo, né? Então nós temos sistemas circulatório e linfático. Olha que lindo. O circulatório, então, ele transporta nutrientes, oxigênio, hormônios pelo sangue, garantindo a oxigenação e a nutrição dos tecidos. O sistema linfático, ele atua na drenagem dos excessos de líquidos, que é a linfa, e devolve para o sangue, além de defender o organismo contra infecções e absorver gordura, mantendo o equilíbrio do corpo. Olha que lindo, que coisa maravilhosa. Então aí eles agora descobriram que além do sistema de linfas do corpo, o cérebro tem o próprio dele, mas que só é ativado fazendo sua função com o sono profundo, tá bom? Então veja a importância de uma noite boa de sono, uma noite reparadora, né? E não causar o despertar durante a noite. Veja, não beber muita água. Depois das 7 da noite, procure não beber mais água. Beba água durante o dia. Água de qualidade, filtrada e água bebida não assim. Não bebi água até agora, já é 3 horas da tarde, vou beber 1 litro de uma vez. Errado. A água temos que beber durante o dia, goles e goles. Ó, bebe um golinho, depois bebe mais um golinho, vai bebendo, vai pondo garrafinhas. Eu também não tenho controle, mas se eu não ponho minhas garrafinhas, eu vou marcando. Eu preciso beber 4 garrafinhas dessas, eu vou marcando. Já bebi uma, agora eu vou beber a segunda. Água, chás que você toma, o líquido em si que você toma, sucos, durante o dia, ela faz essa contagem. E eu também já falei para vocês como é que faz essa contagem lá nos vídeos anteriores, né? Que é uma proporção de 0,35 ml de água por quilo. Então, multiplica aí o seu quilo por 0,35 de ml de água. É a quantidade de água que você tem que tomar durante o dia, certo? Então, veja a importância de um sono bom. Então, não despertar o seu sono por falta de... Por quê? Preciso ir no banheiro, acordo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, para ir no banheiro. O que você vai fazer? Lembra que o sono profundo, ele acontece só 1h30 depois que você dormiu. E quando você acorda, ele começa a recontar. Acordou 1 hora, vai dormir de novo, ele vai só lá 2 horas e meia. Só as 2 horas e meia que ele vai fazer o sono profundo. E aí nessas 2 horas e meia, por exemplo, às 2 horas e meia da manhã, já passou a parte que é a função do fígado e a função da vesícula de fazer. E aí você acorda no outro dia o quê? Um bagaço, literalmente um bagaço, né? Então veja a importância de você não acordar à noite, de fazer um sono só, um sono profundo, porque cada momento você tem um órgão que está acima fazendo a função dele. Então veja, não beber muita água para não ter que acordar, nem colocar o celular para ficar tocando, despertando no seu quarto, deixa o celular em outro quarto. Então, uma noite de sono mal dormida reduz em 40% a ação do sistema imunológico. Isso nos faz pensar que muitas noites mal dormidas diminuem drasticamente as nossas defesas. E o que é isso que acontece? Quando diminui nossas defesas, pensa lá, numa guerra, né? Tem as barreiras de defesa. Hoje não tem mais, né? Hoje são... Mas enfim, o que acontece? Se diminuir a barreira de defesa, você vai ficar mais propenso a que o inimigo te ataque e aniquile a sua tropa, certo? Então, se você tem noite mal dormida, vai diminuir a sua imunidade e vai fazer o quê? Vamos ficar propensos a mais doenças, inclusive as crônicas. Então, se conhecer melhor é você se transformar numa pessoa melhor, física, mental e espiritualmente. Seu corpo é templo do Espírito Santo, por isso cuide dele, né? Para que você possa ter uma vida e ter uma vida em abundância. E também eu gostaria de falar aqui a questão de você não beber água e também a questão de você comer, né? Se alimentar à noite. Se você quer fazer um jejum aí, um jejum de 12 horas, evite comer depois das 18 horas, né? Evite jantar. E se você for jantar, 18 horas, 19 no máximo. E também assim alguma coisa leve, nada muito pesado. Por quê? Porque à noite nós não temos
nenhum órgão que faz a digestão. Por quê? Porque o corpo precisa fazer a reparação. Agora, se você se alimenta muito tarde e aí um alimento pesado, pizzas, lanches à noite, você não vai ter um sono reparador. Você vai acordar cansado, vai ter uma vida lascada durante o dia, vai ter sono durante o dia, vai ter cansaço durante o dia. Por quê? Porque você não fez um sono reparador, certo? Então evite. Vai lá e veja de novo o relógio biológico para que você possa ir mudando e pegando esses hábitos de fazer uma alimentação saudável e uma alimentação dentro dos horários que você deve e pode se alimentar de uma forma melhor, para que você tenha mais qualidade de vida, mais saúde, possa viver mais abundância, sem tomar remédio. Por quê? Muita gente fala assim: nossa, mas eu vou tomar remédio à noite para dormir. Se você toma remédio para dormir, você vai perder essa restauração do sono, tá? Então, você que toma remédio para dormir aí, procure ver o que está faltando. A solução não está no remédio. O remédio chama remédio, né? Ele não cura aquilo que você está com problema. Ele só te alivia, mas você precisa ir nos sintomas, curar os sintomas. Tomar um remédio para dormir não é curar a falta de sono. É você fazer com que seu corpo adormeça. É dar uma anestesia no seu corpo para que você possa dormir. Mas você não está curando o que está causando a falta de sono, tá bom? E eu espero que você tenha gostado dos nossos vídeos, os dois que eu falei sobre o sono. Ainda nós vamos continuar falando mais sobre sono, mas esses dois era o que eu queria, né? Esse e o anterior. Eu queria que você, assim, parasse para pensar um pouquinho mais, o que eu estou fazendo, o que eu posso mudar, né? O que eu posso melhorar. Nós já estamos em fevereiro, não deixe o ano passar, só passando na sua vida, não. Faça melhor, deixe um legado, né? Deixe uma coisa melhor, seja melhor, passe as coisas boas para as outras pessoas, porque as nossas futuras gerações vai depender daquilo que eu vou deixar aí anunciado, tá bom? Pense nisso, pense nos seus filhos, nos seus netos, né? Que serão as futuras gerações, para que a gente possa deixar uma vida crente em Deus, em Jesus Cristo, aquele que nos fez saudáveis e veio para que nós tenhamos vida em abundância. Um beijo no seu coração, fica com Deus!